Oi? Tô sumido, né? Pois é. Tinha comentado que ia falar sobre alguns temas, mas não vou falar sobre eles não. Deu vontade de falar sobre o crente serrote. Sabe? Serrote para ferramenta, ferramadeira. Então tem o crente serrote também. Alguns de vocês já devem saber do que eu tô falando. Mas para quem não sabe, eu vou explicar. Tem uma gíria no Rio de Janeiro, não sei se em outros locais usa também, mas que fala sobre o amigo serrote. E tem até um samba que fala sobre o serrote e tal. E o serrote é aquele que vai na balada, que vai nos botecos, nas birochas, que vai sai para se divertir e tal. E ele não leva dinheiro. Ele se diverte às custas dos seus amigos. Então ele chega ali, tá todo mundo ali bebendo, comendo, ele chega, come, bebe junto, chega na hora de pagar a conta, ele, tô duro, não tenho dinheiro, ou ele sai antes para não pagar a conta. E também tem o crente serrote. Como assim, crente serrote? Até onde eu sei, né, normalmente o crente não vai pra balada, não vai pra bebedeira. Então, estranho, né? Vou explicar com calma. Se bem que hoje em dia tem umas baladas evangélicas aí, né? Depois a gente fala sobre isso. É bonito você ver alguém, um servo de Deus, que dedica tempo da sua vida para ele. Eu trabalho numa igreja, eu cuido da parte informática da minha igreja, e eu chego pela manhã. E quando eu chego um pouco mais cedo, eu chego no meio de uma oração que tem lá de 8 às 9. Ou então quando eu chego às 9, está acabando a oração de manhã. E tem um grupo de irmãs e tem o pastor que dirige essa oração, que estão todos os dias lá na oração, e eu acho tão lindo. Dá vontade no coração de participar realmente junto da oração. Então a ideia passa rapidinho. Brincadeira, brincadeira. Mas é lindo, sabe? Assim, eu sinto, se é que existe uma inveja santa, e vontade de estar junto ali. E eu tô pedindo a Deus para conseguir, sabe? Se não for lá na minha casa, acordar antes, fazer um devocional, alguma coisa. Mas é lindo ver essas pessoas ali aos pés do Senhor, dedicando um tempo da sua vida, sacrificando um pouco de sono, fazendo alguma coisa para procurar chegar mais perto de Deus e ter uma intimidade maior com Ele, sabe? Ser realmente próximo como filho e pai. Eu tô dando esses exemplos porque isso não se adquire só indo aos cultos 1, 2, 3 vezes por semana, orando junto com todo mundo, cantando junto com todo mundo, ou então você tá trabalhando, toca um hino no rádio ali, você canta junto. Isso aí são coisas do dia a dia, o culto é muito importante, mas para você ter intimidade maior com Deus, você tem que passar um tempo maior com Ele. Não que Ele esteja longe de você, mas é que a gente acaba se afastando de Deus através das correrias do dia a dia, do cotidiano. Você acaba levando muito dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas atitudes de uma forma que acaba te afastando um pouco, tirando a sua intimidade com Deus. Então nós precisamos corrigir isso, gastando mais tempo, sacrificando para Deus mais do que aquilo que a gente doa para outras coisas na nossa vida. É lindo ver alguém fazendo isso. É lindo quando a gente consegue aplicar isso na nossa vida, quando eu consigo passar um tempo maior com Deus, falando sobre as coisas dele, estudando sobre a palavra dele. Só que tem pessoas que passam a vida inteira na igreja e só tem vontade de ser assim. E não consegue dedicar um tempo maior para Deus, não consegue sacrificar o tempo constantemente para as coisas do Senhor. Outrora sacrifica seu tempo para jogo de futebol, assiste 2, 3, 4 jogos de futebol por semana, ou não perde de jeito nenhum o jogo de futebol do time dele. Não sou contra assistir, mas às vezes dá uma importância tão grande para aquilo e não consegue dar uma importância parecida, ou gastar pelo menos um tempo similar com as coisas de Deus. O que acontece é que esse crente, ele vai à igreja normalmente, né, periodicamente, ou toda semana, ou algumas vezes por semana, fala que é crente, você vê ele na rua, você cumprimenta ele com a paz do Senhor, graça e paz, alguma coisa do tipo, mas na verdade ele não tem intimidade com Deus, comunhão com Deus, ele não tem um relacionamento diário com Deus que permite que ele realmente seja próximo de Deus e sinta Deus próximo da vida dele. O que acontece? Chega um momento, como na vida de todos, que ele vai passar dificuldades.
A Bíblia fala, no mundo tereis aflições e tal, mas tem bom ânimo, eu venci, Cristo venceu, nós também podemos vencer. Só que, na hora que esse crente, que esse cristão, na hora que essa pessoa passar por essa dificuldade, ela não vai ter intimidade com Deus para chegar para Ele e pedir o que Ele quer, e ela não vai acreditar que as suas orações podem realmente fazer com que Ele alcance os ouvidos e o coração de Deus para que a bênção seja recebida. Ele não vai ter fé suficiente para passar por essa aprovação, ele não vai ter fé na própria petição, ou não vai ter fé que Deus vai ouvir as orações dele. Ele não vai alcançar isso porque ele não tem um relacionamento diário com Deus. Então ele vai se sentir, é igual, por exemplo, você tem um parente que ele é muito bem de vida, só que você não dá a mínima para ele, você fica anos sem nem olhar no rosto dele, sem falar o nome dele, sem ligar, sem dar um parabéns, um feliz ano novo. De repente, depois de vários anos, você precisa de um dinheiro emprestado. Você pode até ir a esse parente e pedir o dinheiro emprestado, mas você vai pedir com quase total certeza de que você vai receber um não, porque você não tem intimidade com esse parente, você não está com ele todos os dias, e se você tiver um pouco de vergonha, você não vai pedir. A mesma coisa é com esse tipo de crente, ele não ora, ele não tem intimidade com Deus, então ele, até mesmo na luta, ele tem dificuldade em falar com Deus, em pedir, em entrar na presença dele, porque na verdade ele se sente indigno e ele não tem intimidade com Deus para isso. Mas tem uma solução, brasileiro sempre tem uma solução fácil para tirar do bolso. Lembra daquela campanha de terça-feira retada que tem lá na igreja de irmão Ereobaldo? Campanha abençoada. Tem um pastor lá que ele prega, um milagre acontece. Ele fala por você, rapaz. Ele revela a sua vida inteira, até a cor do papel da sua identidade, rapaz. Isso é fácil, né? Meu Deus, eu vou lá nessa igreja e ele vai orar por mim e eu vou receber essa bênção. Ficou fácil, né? Ao invés desse crente tomar vergonha na cara e começar a orar, se aproximar de Deus, ver que ele não é nada sem Deus, se humilhar perante o Senhor e adquirir a intimidade que faltava na vida dele, ele prefere, eu vou jogar essa responsabilidade de resolver o problema que só poderia ser resolvido com um milagre através da fé nas costas daquele irmão, porque a conta dele lá no céu tá alta, a minha tá zerada. É a mesma coisa que ser aquele amigo serrote. É o crente serrote. Ele não tem, na sua concepção, condição de pagar a conta do que ele precisa, então ele tenta fazer com que outra pessoa pague para ele. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. É como se Deus olhasse assim e falasse, poxa, o irmão José, eu nunca ouço o nome dele, ele não vem falar comigo, ele não conversa comigo, ele não me dá atenção, mas eu sempre ouço outras pessoas falando dele para mim. A irmã Maria ora pelo irmão José, fala dele para mim. O irmão Aristides fala do irmão José para mim. O irmão Reviroscleido ora e fala do irmão José para mim. Mas por que o José não fala comigo? Irmão, fale você mesmo com Deus. Não estou falando para você não pedir oração. A Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros, que as nossas orações, sendo justas, as nossas orações podem muito, né? Tem muito poder. Mas, meu irmão, fale você com Deus. Ele vai te ouvir. Ele está ali esperando que você dê atenção para ele. Ele está voltado para ti, esperando. Só que ao invés disso, tem muita gente mandando recado. Entregue a sua vida realmente na mão de Deus. O reconheça como seu Senhor, como seu Deus, como seu Mestre e como seu Pai. E volte a falar com Ele, tenha essa comunhão com Ele. Não fique dependendo do culto na igreja do irmão Ereobaldo para que alguém peça por você. Peça você mesmo. É comum você ver irmãos que estão o tempo passando muitas provas e ficam o tempo inteiro na rua, irmão, ora por mim que eu tô com prova, leva meu nome pro monte, faz assim por mim, faz assado por mim, não esquece de mim na consagração. Mas ele não vai na consagração, ele não faz parte daquilo, ele mesmo conversa com Deus no seu dia a dia, nas madrugadas, nas manhãs, na hora do almoço, enfim, no seu cotidiano. Mas eu não tô aqui para criticar somente, para dar uma de conhecedor da verdade, que eu sei mais do que você. Não é isso. Talvez você que está assistindo esse vídeo não tenha assim ainda aquele traquejo, ou ainda não conseguiu aquela intimidade com a oração.
Pode ser por você ser novo convertido, ou por você ser muito tímido, então você até pediu para orar, para botar para fora o que você está pensando, o que você está sentindo, você não consiga. Procure ajuda, converse com o seu pastor, com o seu líder na sua igreja, se você é jovem, seu líder do jovem, com a irmã do círculo de oração. Converse, fale assim, poxa, eu queria orar mais, eu tenho dificuldade de criar orações, né, de criar frases mesmo para falar com Deus. Leia a oração que Jesus deixou para a gente, né, conhecida como do Pai Nosso. E olha ali, tenta entender, pergunta para alguém por que foi falado assim, por que foi falado daquele jeito, para que você consiga entender como uma oração deve ser formulada. Mas acima de tudo, simplesmente, se você não souber o que orar, fale com o Espírito Santo, como se ele estivesse ali do seu lado, e peça para ele encher o seu coração, peça para ele te inspirar, porque a coisa mais importante numa oração não é usar palavras bonitas, não é falar frases complexas e magníficas e qualquer coisa do tipo. Simplesmente a coisa mais importante na oração é que ela seja inspirada pelo Espírito Santo. Então fale do jeito que você sabe com ele. Peça ao Espírito Santo que ele te inspire. Eu tenho certeza que você vai começar a orar, você vai começar a falar com Deus, vai abrir o seu coração e com certeza você vai se tornar um filho muito próximo a ele, com muita comunhão através da oração, através dessa conversa que você deve ter constantemente com o Senhor. E se mesmo assim você achar, poxa, mas será que é o suficiente? Só eu orando por mim? Eu quero pedir para um monte de gente orar por mim. Pode pedir para quantas pessoas você quiser orar por você, mas eu te digo uma coisa, existe alguém que orou por você, ora por você, está constantemente pensando e orando por você. E sabe quem é? Jesus. O próprio Jesus orou por você, orou por mim. Sabe por que eu sei disso? Em João capítulo 17, versículo 20, ele orou a Deus e ele falou que não estava orando somente pelos seus discípulos e seus seguidores, mas também por aqueles que ainda um dia iriam crer nele através da sua palavra. Se você creu no Senhor, pela palavra dele, se você se converteu, aceitou Jesus como seu Salvador, acredita nos preceitos bíblicos, Jesus orou por você. Então você pode fazer uma oração a qualquer momento, que você pode ter certeza que você não está orando sozinho. Jesus orou por você, ele está constantemente até hoje com o seu pensamento em você, com o seu pensamento em mim, e ele deixou conosco o Espírito Santo para nos ajudar, nos guiar, nos consolar, inspirar as nossas orações e ajudar nessa caminhada. Então não se esqueça, Jesus orou por mim, Jesus orou por você, Jesus orou por nós. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Nosso Twitter é @cybercruz e também tem o nosso blog cybercruz.blogspot.com. E até a próxima.